Política de Estado. Golpe de Estado. Você provavelmente já viu isso umas 300 milhões de vezes de 2018 para cá, principalmente. Né? Na internet a gente está usando muito, você está ouvindo muito na política o povo falando sobre defender mais Estado, defender menos Estado. Mas será que você sabe o que significa especificamente a palavra Estado? Melhor, se alguém virar para você e falar assim, olha, Estado Democrático de Direito, você sabe o que isso significa? Não? Então esse vídeo é para matar a sua dúvida de uma vez por todas. A gente vai discutir essa jossa e explicar para vocês o que é Estado Democrático de Direito. Então, aguarda um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso. Meu nome é Vitor Veiga e esse é o canal Eterno Vigilante. Fala, Vigilante! Esse é um dos primeiros vídeos do nosso canal. É um canal assim cheio de cultura, edificante, fenomenal, com gente bonita apresentando. E a gente veio aqui para falar de política, só que a gente quer falar de política de uma forma um pouco mais descontraída, para você entender com o máximo de facilidade possível, numa linguagem de fácil acesso. E como as primeiras coisas vêm primeiro, a primeira coisa que a gente vai tratar é sobre o modelo jurídico que a gente utiliza, que é do Estado Democrático de Direito. Modelo jurídico é o molde pelo qual a gente vai fazer, vai efetuar, vai elaborar as leis. O nosso é o Estado Democrático de Direito. Para a gente poder entender direitinho esse termo, é interessante a gente separar ele. Primeiro o que é Estado, depois a gente explica o que é a democracia, depois a gente explica o que é direito, e aí sim você vai conseguir compreender isso com mais facilidade. Tá? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre Estado e daqui a pouco a gente fala sobre o resto. O que é Estado? A primeira galera a criar a concepção, a teoria do que é Estado, nasceu lá no século XVI. Então a Europa estava envolvida em um monte de conflitos, era guerra para tudo que era lado, era reino querendo tomar o poder do outro, era trocas de poder, invasões de território, né, guerras entre reinos. Então no meio desse contexto todo, alguém teve que parar para pensar por que essa coisa toda é importante para a gente? Por que a gente está reunido no mesmo território, falar a mesma língua, ter essa pessoa sobre a gente, esse governante sobre a gente? Por que isso é importante? Né? Por que as pessoas sentem a necessidade de falar sobre isso, de ter essa identidade? Então o primeiro cara que deu start nessa visão do que é Estado foi Nicolau Maquiavel. Né? Ele inaugurou a escola dos justnaturalistas, que era o pessoal que pensou primeiro nos direitos naturais do homem, para depois pensar nos outros que viriam subsequentemente. Nicolau Maquiavel percebeu que quando o reino estava em paz, né, que ele era sólido, que o governante permanecia, mantinha o poder, todo o reino prosperava junto, sendo ele bom ou mal, prosperava. Ou seja, ele foi o primeiro que entendeu que essa identidade nacional, que essa coisa que mantinha todo mundo junto, né, que era o Estado, ela precisava de uma certa estabilidade para poder trazer prosperidade para o povo. Maquiavel foi o primeiro a perceber a importância dos territórios para as pessoas. Né? Então ele escreveu livros com o intuito de preservar as instituições. O Príncipe, por exemplo, que é um livro de Maquiavel, ele fala sobre uma forma do príncipe manter o poder a todo custo. Então ele entendia que essa estabilidade, né, ele foi o primeiro a entender o que era uma identidade nacional. Mas a pergunta ainda não estava muito bem respondida, né? Ainda ficou no ar. Por que o homem, em vez de viver na natureza, igual todos os outros animais, preferiu se juntar e criar cidades, né? Brigar por causa de terra? Por que o homem resolveu fazer isso? E aí surgiram dois nomes muito importantes para a gente poder entender essa história. O primeiro foi Thomas Hobbes e depois John Locke. Thomas Hobbes: o homem é lobo do homem. Talvez essa seja a frase mais famosa que é atribuída a Thomas Hobbes. Spoiler do livro Leviatã, que é um livro dele, e ele explica, do ponto de vista dele, como é que surgiu o Estado. E ele meio que legitimava as monarquias absolutistas da época, igual Maquiavel fazia. Então qual era o pensamento dele? Primeiro vamos pensar no homem lá na natureza. Direitos que o homem tinha quando ele nasceu, por exemplo. Antes de qualquer pessoa falar para ele quais os direitos que ele tem. Tem o direito à vida, né? O que mais? Tem direito à liberdade. Tem direito à igualdade. Tem livre-arbítrio, porque ele pode ir onde ele quiser. Então, o que o homem fazia com esse livre-arbítrio, com todos esses direitos? Cagada. Para Thomas Hobbes, o homem ele era tão selvagem, tão bronco, que com aquela liberdade toda que ele tinha, ele vivia querendo bater nos outros homens,
vivia tomando lanche do coleguinha no recreio, né? Queria justamente violar os direitos naturais do homem, os direitos que eles nasciam juntos. Aí alguém teve uma ideia, não, mas se continuar assim, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Então eles entenderam que precisava de alguém, de algum mecanismo para resolver essas tretas. Ou seja, quando o Bastião quisesse lá tomar o lanche do João, tinha que ter alguém para falar assim, ó, se você fizer isso, nós vamos te descer o sarrafo. Entendeu? Então, quem que era essa galera? O Estado. Então os homens construíram as cidades falando assim, olha, aqui é um lugar muito bom para viver, né, um lugar bom de morar e tal, mas tem regra. Então se você quer entrar aqui, você vai ter que pagar a taxa de condomínio, né, que é um imposto, você não pode mais bater no coleguinha. Então no entendimento de Thomas Hobbes é o seguinte, se a regra daquela cidade for, por exemplo, que você, para entrar na cidade, precisa vender um rim, você tem duas alternativas. Ou você vende seu rim e entra na cidade, ou você vai embora e procura outra cidade. Ou um ou outro. De quem que é o brinquedo? Não é do Estado? Então o Estado decide o que ele vai fazer. Certo? Você não tem o direito de decidir o que vai acontecer. Então, nisso ele legitimava os poderes absolutistas. Se você mora numa cidade, você está abrindo mão do seu direito natural e concedendo a tutela desse direito natural para o Estado. Por isso que ele entende que você não pode reclamar de lei nenhuma que aconteça naquele Estado. Você está morando lá porque você quer. Então, se o rei decidir que você vai cortar sua garganta, problema seu. Aquele contrato que você... aquela ideia que você tem que concordar e tudo, aquilo ele chama de contrato social. E esse lugar onde você mora, que cuida de tudo, essa instituição, ele chama de Estado. John Locke é mais de boa. Ele sugere que a civilização é todo mundo tranquilo, para ele assim, você morando num lugar, começa a criar seu gado, começa a plantar suas coisas, tá de boa lá. Do nada aparece vizinhos, vizinho também. Cada vizinho vai lá na sua terrinha, cultiva a sua terra, tem seu gado, troca uma ideia com você, vocês almoçam um na casa do outro, aí chega o vizinho mala. O vizinho mala decide que você está 10 metros para dentro da propriedade dele. Quer dizer, como assim? Você tá lá 20 anos lá cultivando e de repente o cara chega e fala que a terra é dele, que 10 metros daquela terra é dele? Não. Então, para John Locke, o Estado ele surge justamente para poder fazer mediação entre esses conflitos. Nasceu a treta, alguém tem que ir lá e resolver a treta. Então, para ele, na verdade, o Estado é apenas uma ferramenta, não é uma instituição que vai tomar os seus direitos naturais, ele não tem a guarda dos seus direitos naturais, ele só vai ser utilizado para resolver os conflitos que existem entre os vizinhos, certo? Então, nesse sentido, por exemplo, se o rei ele é o representante do povo e ele tem o papel de guardar os seus direitos naturais, certo? Se ele viola esses direitos naturais, o cidadão ele tem automaticamente o direito de ir lá e destituir esse rei, de pedir o impeachment do cara, né? Então, diferente do Estado hobbesiano, que ele pode simplesmente ir lá e invadir os seus direitos, não. O Estado, para John Locke, se um Luís XVI, por exemplo, quiser ir lá cortar a sua cabeça, quiser tomar a sua propriedade, você tem o direito de se defender. Os estados de hoje, os estados modernos, eles ainda variam muito entre essa concepção de mais Estado, menos Estado, entre a visão de Thomas Hobbes e a visão de John Locke, mas essencialmente as duas coisas. Porque esses conceitos eles sofreram muitas adaptações, sofreram na verdade enormes mudanças, porque os tempos evoluíram, nós tivemos teorias políticas muito mais sofisticadas do que isso, mas essencialmente, quem acredita numa presença maior do Estado, por exemplo, entende que ele é protetor dos direitos humanos, que ele é provedor da seguridade social, e aí nesse sentido ele precisa estar com o máximo de presença no território nacional, certo? Para essas pessoas, é o Estado que gera as condições, por exemplo, das empresas prosperarem. Isenção fiscal. Se uma empresa tiver perto de falir, dependendo da importância estratégica dessa empresa para o Estado pode isentar ele de algumas dívidas que ele está contraindo. Se a empresa ela é estratégica, o Estado pode ir lá e estimular, por exemplo, através do BNDES, pode ir lá e fazer a aplicação de fundos. Por quê? Porque é o objetivo do Estado garantir esse status quo. Com o setor petrolífero, por exemplo, setor energético, eles têm que ter controle dessas coisas, né? Porque são monopólios naturais, por assim dizer, para eles. Para as políticas públicas, por exemplo, o Estado tem que ser grande porque o Brasil é pobre. A burocracia é uma outra forma de você, por exemplo, proteger as pessoas. E isso no pensamento de quem acredita em muito Estado. Por quê? Porque o Estado regula os produtos e serviços
institui uma meta de qualidade, e aí você, para poder colocar o produto na prateleira, você tem que bater aquela meta de qualidade, certo? Quem acredita em menos estado ou no estado mínimo, vê a coisa pelo prisma oposto, né? O Estado, ele é protetor dos direitos individuais, né? Dos direitos e garantias individuais. Então, se ele crescer demais, o direito individual da liberdade, por exemplo, fica prejudicado. Por exemplo, isenção fiscal. Se a empresa é enorme está devendo, ela que se vire para pagar. Porque se ela falir, ela abre campo para uma centena de outras empresas. Se você tem um Estado que tem facilidade de investir, você abre campo para outras empresas crescerem. E a empresa que tá no mercado, naquele nicho, o próprio mercado vai amadurecer essa empresa. A própria dificuldade que o mercado coloca amadurece essa empresa. Então, por exemplo, estatal. Quando a estatal tem lucro, o lucro é da empresa. Quando ela tem prejuízo, o prejuízo é de todo mundo. Então, no pensamento de quem acredita em menos Estado, isso não pode acontecer. É melhor que as empresas disputem um lugar no mercado naquele nicho para poder fazer com que a concorrência torne os preços mais acessíveis para a população. E não a intervenção do Estado, porque tudo que o Estado faz de intervenção é artificial. Então vamos ficando por aqui, esse vídeo vai ter continuação, a gente ainda vai intercalando aí entre uns temas e outros, né? Espero que não haja dúvidas para vocês sobre o que é Estado. Chegamos ao fim, mas semana que vem tem mais, porque nós queremos um Estado livre e para isso nós precisamos estar sempre vigilantes, tá? Quer ser um vigilante com a gente? Então se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho para você receber as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou, os temas que você quer que venham nos próximos vídeos, né? Sejam os nossos olhos e ouvidos, beleza? Nos vemos na próxima semana. Até mais.